eu vou apresentar para vocês uma pessoa que tem um trabalho muito especial. Ela é arquiteta, urbanista, atual presidente do CAL São Paulo, atua com foco em habitação, interesse social, desigualdade urbana, gestão ambiental e territórios populares. Coordena a rede ATIS no interior paulista, que ela vai contar um pouquinho o que é isso para nós, que articula universidades, movimentos sociais, e também é mãe do Moreno e da Anitta. Olha que luxo! Ela é a Camila Moreno de Camargo e muito obrigada por participar desse podcast. Eu queria que você contasse um pouco, Camila, um pouco sobre o que é o CAL, como você atua com ele, e depois eu queria saber um pouco o equilíbrio desse papel, né, do CAL em São Paulo. Tá bem. Bom, obrigada pelo convite, por participar. Isso tem sido para a gente uma enorme honra e um desafio, primeiro, para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, participar de modo mais ativo, né, dos espaços que, de alguma forma, integram arquitetos, são de interesse dos arquitetos e urbanistas aqui do nosso estado de São Paulo. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU, né, São Paulo, ele é uma autarquia federal, né? Ele é um conselho uniprofissional. Lá em 2010 houve uma lei federal que criou o conselho. Os arquitetos urbanistas deixaram o sistema CREA-CONFIA e passaram a integrar um conselho que é uniprofissional. Então o conselho ele é o conselho dos arquitetos e urbanistas, né? E a gente, como conselho, a gente está organizado, tem uma unidade federativa maior, que é o BR, Sim. o CAU-BR, e ele tem as unidades federativas, são os estados. Então eu estou nesse imenso desafio, Nossa, que é presidir o CAU São Paulo. E porque aí pelos minhas pesquisas, né? Então, assim, o CAL equilibra o papel de fiscalização com o apoio ao arquiteto no exercício ético e responsável da profissão. Isso. Então, assim, me conta um pouco, assim, como é fiscalizar, como é conseguir, o arquiteto te procura, ou o arquiteto precisa do CAL a partir de 2010, que você falou, do CREA, que não é mais o CREA, é CAL. Isso. Os arquitetos urbanistas, eles são, para poderem desenvolver as suas atividades profissionais, obrigatoriamente eles precisam estar registrados no conselho. E para cada serviço prestado, ele também emite um registro de responsabilidade técnica para qualquer serviço que ele preste, seja no campo da arquitetura de interiores, seja na arquitetura da paisagem, seja nos planos urbanos, enfim, as escalas, né, que dizem respeito às nossas atribuições profissionais são imensas, são muito diversificadas. Então, o Conselho, ele tem essa missão prevista em lei de regulamentar e fiscalizar o exercício profissional. É um modo de proteger a própria sociedade, né? Uma vez que o trabalho do arquiteto ele tem um impacto importante nas cidades brasileiras, né? Na sociedade de um modo geral. Então, essa é uma face, a gente gosta de dizer assim, Sim. é uma face do papel do conselho, é a missão primeira que ele tem que desenvolver, é regulamentar. Então, nós temos dispositivos próprios, normativos, que regulam a profissão, dentre eles o Código de Ética, né, que o arquiteto urbanista ele obrigatoriamente precisa conhecer e atuar conforme os princípios, os regramentos previstos no nosso Código de Ética. E a outra coisa são as ações que a gente promove, e isso é uma coisa mais recente no Conselho, apesar de ser um Conselho novo, né, eu digo que ser novinho nos deu a chance de também pensar o Conselho de um jeito muito contemporâneo, porque os conselhos profissionais eles têm muito tempo de existência, são eles um pouco arcaicos. Eles têm uma estrutura assim, né, mais enrijecida. E o Conselho de Arquitetura e Urbanismo é um jovenzinho, então ele pensa de uma maneira mais arejada, criativa, né, o seu próprio papel. Acho Até que vai pela própria profissão, né? Exatamente, A tem isso também. criatividade é um ponto muito importante. Né? Então, uma grande parte das nossas ações, elas, de algum modo, tocam nas urgências, nas demandas das cidades, né? Então, são ações de valorização da nossa profissão, de sensibilização de gestores e da sociedade de modo geral, quanto ao papel do arquiteto urbanista, né? Que ainda muito atrelado a uma coisa da arquitetura elitista, né? Tem uma coisa ainda assim,
Mas, na verdade, a gente tem atribuições que são muito diversas, urgentes nas cidades, se a gente pensar em mudanças climáticas, nas questões de sustentabilidade, nas questões do direito à cidade, do direito à moradia. O arquiteto está em tudo isso, né? Uma baita responsabilidade, né? Bastante. Me conta uma coisa, assim, eu queria que você falasse um pouco, que você coordena essa rede ATIS no interior paulista. Na sequência, eu queria te perguntar qual o maior desafio hoje para garantir uma moradia digna e acessível nas cidades brasileiras, talvez nas cidades mais necessitadas. Então, assim, eu liguei essa rede ATIS do interior paulista, que me parece que tem uma ligação, já desde o começo da universidade, passar essa responsabilidade de ter uma moradia mais digna. Então, os arquitetos sempre tiveram muito presentes nessa discussão, né? A gente tem como traço do padrão de urbanização brasileiro, isso não sou eu que estou falando, tem toda uma Sim. biografia que trata disso, de uma estrutura que é muito desigual, tanto do ponto de vista social como do próprio território, né? Então você tem uma cidade com espaços mais vulneráveis, outros menos vulneráveis, e nada disso é espontâneo, é muito à toa, né? O que desdobra disso são muitas necessidades, principalmente ligadas à moradia. Essa ideia de moradia digna, né, que nós no campo da arquitetura e urbanismo já trabalhamos há tanto tempo, ela está para além da casa em si, né? Quando a gente fala moradia digna, a gente está falando da casa, de tudo que tem em volta dela, Saneamento básico. exatamente, infraestrutura, dos deslocamentos que a gente faz da nossa casa até o trabalho, até a unidade de saúde, até os serviços que são públicos, né, até o comércio. Então, tudo isso diz respeito a essa ideia mais geral do morar bem, do né? morar bem, do morar dignamente, né? E a gente entende que os arquitetos urbanistas cumprem um papel importante pela sua pela sua formação, que é de matriz mais generalista mesmo. Então a gente tem essa capacidade de olhar o território na sua complexidade, nessas várias coisas que compõem as dinâmicas, né, que a gente desenvolve todos os dias. E a ATIS é essa sigla que a gente utiliza para dizer do papel do arquiteto nesse contexto, né? Assistência técnica para habitação de interesse social. A ATIS, muita gente não sabe, é prevista em lei, então existe uma lei federal que tem 15 anos que dá direito a qualquer cidadão brasileiro à assistência técnica pública, gratuita e de qualidade. Nossa, ninguém sabe Ninguém isso. sabe disso. Os municípios precisam criar programas, políticas públicas para justamente garantir o acesso da população ao trabalho do arquiteto, do engenheiro, né, desse assessor técnico. E eu fiz disso minha vida, né? Então, desde a universidade eu estudo, eu trabalho com isso, já são muitos anos Onde que você fez a sua universidade? eu fiz a minha universidade, eu estudei na Universidade Metodista de Piracicaba. Sim. Eu sou aqui da capital, né, mas me mudei um pouquinho antes de iniciar a faculdade para o interior do estado e me formei lá. Era um curso importante que tinha no interior, dentre poucos. Depois teve essa pulverização de muitos cursos, hoje tem muitos cursos, né? Não era muito comum ter. A gente tinha em Campinas, tinha esse da Universidade Metodista, depois você tinha em Bauru, tinham, né, poucos cursos de arquitetura e urbanismo no interior, mas isso me colocou muito em contato com essas dinâmicas regionais, com as ocupações, as necessidades. Cidades muito rarefeitas, pouco adensadas. Então você tem uma ocupação que está ali perto da linha do trem, a outra que está ali no meio do canavial, né? São necessidades muito diferentes, né, relacionadas à moradia, dessas que a gente encontra no espaço metropolitano, que é super adensado, das favelas, das ocupações, dos loteamentos irregulares. Então eu consegui, né, desenvolver um trabalho denso assim de pesquisa, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado nessa área das políticas habitacionais e urbanas e atuei profissionalmente desde então nesse campo. A Rede ATIS no interior é isso, quer dizer, é um esforço meu, de uma colega minha, Mariana Cicuto Barros, minha parceira de escrita, de tudo mais, em organizar coletivos de arquitetos, de equipes que são multidisciplinares para atuarem nesses territórios
que são os territórios mais vulneráveis que a gente tem. Isso é Brasil ou é São Paulo? A gente começou atuando no interior de São Paulo. Hoje nós temos um instituto, chama Instituto Ciclo Habita, que integra outros colegas, né, que foram chegando junto com a gente nessa história. E eu sou a diretora executiva desse instituto. Mas, na verdade, é um grande coletivo de pessoas que estão interessadas em pensar o campo das políticas públicas, em fazer da profissão da arquitetura e do urbanismo um meio, né, importante de se trabalhar essas ideias. Conta uma coisa para mim. Eu até vou fazer já essa pergunta, mas eu queria que você falasse um pouco de urbanismo. Assim, como mãe, eu também sou mãe, a gente pretende sempre um mundo melhor, né? Que eles vivam um mundo melhor que nós vivemos. Então, assim, como mãe urbanista, que tipo de cidade você gostaria de deixar para os seus filhos? E depois, como estamos hoje com o urbanismo? Isso está se desenvolvendo? Isso é importante cada vez mais? Como mãe, né, eu acho que desde que eles estavam na minha barriga, eu pensava um pouco nessas relações, né, que a gente desenvolve. Tem uma vertente do urbanismo que bom, ela foi crescendo, que é pensar esse urbanismo feminista, que é um pouco isso que a gente faz, né? Leva filho para lá, vai no supermercado, esses deslocamentos que são muito atrelados à nossa função multipapéis. a essa função maternal, que faz a gente pensar e viver a cidade de um jeito muito nosso, né? Sim. Então, isso eu sempre procurei debater com meus filhos. Eu lembro que a minha filha era muito... A Anitta tem esse nome forte, porque é forte mesmo. Forte, os dois, né? Moreno e Anitta. A Anitta, uma vez, ela me perguntou, ela observou algumas pessoas, né, em situação de rua, numa cidade de interior, que nem tem tanto, né? Mas ela observou, ela falou, mãe, a gente passou agora pelo centro, eu vi tanta casa alugando, vendendo. Eu falei, tem muita casa alugando. Elas estão vazias, não estão? Eu falei, sim, estão vazias. Mas qual que é a lógica de a gente ter tanta casa vazia e as pessoas morando na rua? Nossa. Eu falei, pronto, eu cumpri a minha função. Ela veio direto para mim, né? Então eu acho em mim. Isso. Então eu acho que a gente tem, né, o campo do urbanismo, aí, né, entrando na tua segunda pergunta, ele veio, né, um campo antigo de atuação profissional no nosso país, né? A gente tem isso muito atrelado ao planejamento urbano, urbanismo e planejamento urbano. Temos bons exemplos, né, para dar de planos urbanos que se desenvolveram em muitas cidades brasileiras. É claro que, sendo o espaço urbano um espaço de disputa, né? Sim. De disputa econômica, política, né? Enfim, ele nos traz os desafios para o campo de atuação profissional, que é o urbanismo. Né? A gente tem marcos regulatórios muito importantes, o Estatuto da Cidade, que regulamentou 2 artigos ali da Constituição Federal. E é respeitado? Ele, de alguma forma, vai avançando. Eu acho que tem muitos instrumentos urbanísticos que ficaram no papel, né? Então, ou eles foram deturpados na sua aplicação, não foi como aquilo foi pensado, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem um corpo legal que é referência para o mundo inteiro, no que diz respeito ao planejamento urbano. É esperançoso isso. Assim, uma parte do que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo vem fazendo é avançar sobre o campo das políticas públicas. A gente diz que nem é tão difícil abrir mercado de trabalho para os arquitetos, porque as demandas são tantas, né? Muitas. Se a gente pensar as cidades, as questões de moradia, as questões de infraverde, que precisam participar cada vez mais, né, do redesenho de calçadas, toda a parte das praças, espaços livres, papel que isso cumpre para a drenagem, para o bem-estar, né? A gente viu na pandemia como fez falta. A necessidade, né, de ter, inclusive, a natureza mais perto. Né? Então, assim, os arquitetos atentando para todas essas demandas e o Conselho conseguindo criar ações que façam os arquitetos participarem ativamente dessa construção, e a gente faz isso a partir de editais de fomento, a gente investe muitos recursos nisso, né, pagando os arquitetos para atuarem nas cidades, né? Então isso para a gente faz desenvolver, né, esse campo de atuação profissional. Muitos desafios. Você sabe que você falou sobre calçadas? Tem uma artista plástica, Regina Silveira,
ela tinha um projeto de vida, ela é viva, foi até minha professora na faculdade, e ela começou a ir nessas comunidades a pedir para a prefeitura criar calçadas, porque não tem. Uhum. E cada calçada, cada família desenhava os seus desejos, né? Então, assim, esse projeto deve ter, não sei se continuou, não falei mais com ela, mas assim, qualquer movimento, em qualquer lugar que você cuide da calçada, da iluminação, da água que corre, do rio, é tão importante, às vezes é um mínimo que faz tanto. Isso Não sei está se você tão. concorda com Concordo isso. plenamente com você. Eu já atuei em prefeituras, né, com projetos urbanos e com orçamento participativo. A gente ia discutir o que fazer com o recurso que é público, né? E as pessoas falam exatamente da calçada, da rua que está com aquele buraco, porque aquilo é o que está no dia a dia dela, né? Sim, que cria Então, facilidade até para cuidar, ela andar. exatamente. Então, cuidar desses espaços faz parte da identidade da própria pessoa, é o dia É o dela, né? dia. Então, a gente diz assim da calçada, do ponto de vista mais técnico, que é Sim. esse híbrido, porque ele não é o espaço privado, né? Ele é o público. Mas Por outro lado, é privado, né? se todo mundo cuidar do seu cantinho, isso, Então, aquilo, a ideia dela foi cada um representar a necessidade ou o sonho. Esse trabalho depois eu posso até bem te legal. passar, Gostaria que de muito conhecer, sim. bacana. E para finalizar, nós estamos numa feira de móveis, né? E que cada vez mais eu sinto que a indústria está muito responsável pelos resíduos, né? Depois você vai andar por aqui, como é que você vê hoje, não só na arquitetura, mas a morada, os móveis, a preocupação do próprio arquiteto que fez a casa em ambientar essa casa, assim, com mais espaço, Uhum. com a luz mais natural, para a gente, já que a gente está aqui numa feira de móveis. Você sabe que eu vim pensando um pouco nisso, né? Assim, como é que eu posso colocar, né, essa questão? Porque para a Isso. gente isso é tão, isso na arquitetura e no urbanismo, né? Essa relação com o mobiliário surge lá no modernismo, né? Quando a arquitetura tinha essa coisa, eu digo, quase afrontosa de vamos construir uma nova sociedade. Isso estava no contexto ali de industrialização, de pensar hábitos mais práticos, né, de viver, de morar. E aí você teve uma revolução mesmo, né, em todo o mobiliário, em todos os equipamentos, tudo aquilo que compõe o espaço do morar, né. E isso era muito forte, era mais do que decoração, Sim, era uma proposta de de morar, vida, de né. vida. Então, e isso foi se transformando, né, claro, ao longo das décadas aí. E eu acho interessante observar esse conjunto de transformações que também, de alguma forma, são expressão, né, de como a sociedade também foi mudando, né? Então, uma feira como essa vai mostrando para a gente essas transformações que são da sociedade, essa ideia da responsabilidade com resíduos, com, né, a matéria-prima, isso é tão novo para a gente, né? É novo. E a indústria que diz respeito à produção de mobiliário, ela está muito atenta, né, aqui no Brasil E a eu acho essas que a tendências. indústria cada vez mais abraça essa causa, já não tem mais volta. Não, não tem mesmo. Ainda bem, né? É. Porque com tudo isso que se faz, com tanta gente no mundo, você precisa começar a pensar em reuso Tem e que pensar. aproveitar os resíduos, que tem um pouco a ver, no final, com o urbanismo, né? Com a Tem tudo a arquitetura, com os ver. rios, com o saneamento, com tudo. Então, enfim, mas eu sou esperançosa. Eu também sou Ai, que bom. entusiasta. Entusiasta mais, com esperança também que isso fique cada vez melhor para os nossos filhos. Isso mesmo. Querida, muito Eu obrigada pelo esse agradeço. bate-papo, uma delícia, assim, eu nunca imaginar que tinha tudo isso em volta da arquitetura e do urbanismo, essa responsabilidade, essa ética tão grande. E eu convido vocês que estão aqui visitando a feira também, né, todo mundo, não só os arquitetos, a conhecerem, né, as atividades do Conselho, as ações do Conselho, que não são exclusivas para os arquitetos urbanistas. A gente promove muito evento, encontros mesmo, né, multiprofissionais. A gente já teve seminários de mudanças climáticas, GEATIS a gente vai ter no final
do ano. Agora esse mês é o mês do patrimônio cultural, então a gente vai ter algumas atividades voltadas a esse tema. Então a gente trata de mobilidade, a gente trata de acessibilidade. E como as pessoas fazem para... Como elas sabem isso? Dá para divulgado? seguir as redes sociais do Conselho, a gente está sempre divulgando a nossa programação. A gente tem também o site do Conselho, né? Procurar qualquer plataforma, Cal São Paulo, vai ver lá, né, tudo que a gente tem feito. A gente vai ter uma conferência internacional agora em setembro em Brasília, que vai reunir todas as unidades federativas, né? Então, bastante coisa. O São Paulo a gente tem um tanto a mais, porque a gente representa 40% dos arquitetos ativos no país. Nossa, são maravilha. 77 mil arquitetos nesse estado. Que bom. Então a gente faz bastante coisa mesmo. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.